Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz Barreto e eu quero compartilhar uma mensagem de Deus com você neste momento. Estava aqui meditando na Palavra de Deus e o Senhor me fez lembrar de uns salmos, na qual eu quero compartilhar com você e eu tenho certeza que isso será a resposta de Deus para a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e eu quero compartilhar a mensagem do Salmo 64. Nós vamos ler o versículo 1 que diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo. Então o salmista aqui, ele toma uma atitude que eu e você precisamos ter diante de todos os ataques do inimigo. Todas as vezes que nós nos vermos cercados, aonde as nossas forças não é suficiente, nós precisamos ter a mesma atitude de Davi. Davi, ele não sai lutando com o inimigo com as suas próprias forças. Ele faz uma oração dizendo: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Então a primeira coisa que nós devemos fazer quando o inimigo nos ataca é nos posicionar em oração. Muitas vezes nós acabamos agindo de forma precipitada, falamos quando não devíamos e tomamos decisões na qual nós estamos muitas vezes emotivos e isso causa ainda problemas maiores. Mas quando eu olho para o salmista Davi, ainda que ele esteja numa situação de perigo neste momento, ele se posiciona em oração e essa precisa ser o nosso posicionamento. Quando nós vermos algo que aos nossos olhos está fora do nosso controle, está fora dos nossos recursos, nós precisamos então nos posicionar em oração. Por isso que nós vemos o versículo 1 dizendo: livra minha vida do horror do inimigo. Davi sabia que em Deus ele poderia viver um livramento, que Deus poderia guardá-lo quando as suas forças não fossem suficientes. Veja que Davi, ele era um rei que ele ia para as batalhas com um exército muito poderoso, mas ele sabia reconhecer que muitas batalhas não são exércitos que nós temos, não são os nossos recursos, não são as pessoas que estão ao nosso lado que nos dará vitória, mas sim o clamor. Davi, mesmo diante de todo o seu exército, mesmo diante de toda a situação e todas as pessoas à sua disposição, ele recorre exclusivamente ao Senhor. Quando nós nos posicionamos em oração, nós vemos então a resposta de Deus em oração. Nós só não temos o agir de Deus na nossa vida quando nós não nos posicionamos em uma vida de oração. Todas as vezes que nós deixamos de orar, nós deixamos de ter respostas de Deus. Todas as vezes que nós deixamos de nos posicionar, nós não vamos ver Deus agir em nosso favor. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se ouviu dizer de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Mas o esperar não é ficar de braços cruzados, mas sim se deleitar em oração, é se dobrar diante do Senhor, é reconhecer que as nossas forças são limitadas, os nossos recursos são limitados, mas Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Além disso, quando Davi ele se posiciona em oração, ele sabia que poderia ser ouvido. O nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações e tem prazer em nos responder. Quando o Senhor não nos ouve? Quando nós pedimos apenas para gastar com os nossos deleites. Mas neste momento, Davi precisava de uma intervenção de Deus, assim como você neste momento. Que você precisa, seja de uma cura, uma porta aberta, de um milagre da parte de Deus. Essas coisas, elas só são alcançadas quando nós nos posicionamos em oração. Precisamos orar para ter resposta de Deus. E Davi se posiciona porque ele tinha certeza que seria ouvido. Além disso, ele sabia que ele poderia receber o livramento da parte de Deus, porque ainda que os seus recursos, os seus exércitos e sua força falhasse,
Davi servia a um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E essa é a mensagem de esperança para nós, porque o mesmo Deus que Davi servia é o mesmo Deus que eu e você servimos. E nós podemos recorrer a Ele quando tudo está fora do nosso controle, está além dos nossos recursos. Qual é a atitude de Davi diante disso? O versículo 2 diz assim: a oração de Davi é muito simples e eu e você podemos fazer ela. O verso 2, Davi ora dessa forma: esconda-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam iniquidade. Davi sabia que existia um lugar de proteção na presença de Deus. É exatamente o que o Salmo 91 nos ensina, que aquele que habita à sombra do Altíssimo, ele encontra descanso para a sua alma. Então, todas as vezes que nós encontramos um perigo, todas as vezes que nós estamos cercados das coisas que fogem do nosso controle, nós podemos nos posicionar e recorrer debaixo dos cuidados do nosso Deus. Davi sabia que existia um esconderijo no Altíssimo, aonde as calúnias, os problemas, as dificuldades não o atingiria. A oração de Davi ela é simples, dizendo: Senhor, me esconda. Ele estava dizendo: Pai, não permita que essa situação me atinja, não permita que essas circunstâncias me vençam. Eu sei que há um lugar de descanso e proteção na tua presença. Eu sei que diante do Senhor eu posso estar livre, protegido de todas as coisas que o inimigo tenta contra a minha vida. Por isso que a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, nos piores dias da nossa vida. Nós podemos contar com Deus, nós podemos recorrer a Ele. Não é vergonhoso nós voltarmos buscar ao Senhor depois de muito tempo distante da sua presença. Vergonhoso é nós estarmos longe da presença de Deus. Mas se você precisa do Senhor, porque está passando por um momento difícil, uma situação delicada, complicada, saiba que Deus está de braços abertos para você. Há um esconderijo na presença de Deus, onde Deus não permitirá que o inimigo te atinja. Por isso que a Bíblia nos diz essa promessa, que nenhuma ferramenta forjada, preparada contra nós, ela prosperará. Porque nós temos um refúgio, nós temos um esconderijo que podemos recorrer ao Senhor todos os momentos de luta, de dificuldade, de perigo, onde nós sentimos sozinhos, abandonados. Veja que Deus responde à oração de Davi no verso 7, que diz assim: Mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Davi, ele entende que como resposta de oração, quem cairia na batalha não seria ele, mas aqueles que intentavam derrubá-lo, aqueles que intentavam tirá-lo da presença de Deus. Então fique tranquilo, busque ao Senhor de todo o teu coração, entre nesse esconderijo do Altíssimo, habite nele, porque você encontrará descanso para a sua alma. E o resultado disso, quando nós encontramos este lugar de proteção, de descanso na presença de Deus, o verso 10 nos diz assim, que o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão, porque aqueles que descansam no Senhor, aqueles que encontram esse esconderijo, eles se sentem seguros, eles se sentem felizes, porque sabem que o inimigo não prosperará contra a sua vida. Eu espero que esta palavra possa ter te fortalecido, te animado, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Nós queremos todos os dias trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até amanhã, assim o nosso bom Deus nos permitindo. Até mais!